Amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que a graça do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo esteja em você e esteja também em toda a sua família. Que o céu se abra para derramar bênçãos sem medida sobre você e todos os seus familiares. Muito obrigado por participar do meu canal. Muito obrigado também por compartilhar minhas mensagens. Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo a mensagem, inscrito ou não no meu canal. Que essas mensagens sejam uma bênção na sua vida. Que essa mensagem também seja uma bênção na vida de todos aqueles com quem você compartilhar. E que nós possamos dia a dia crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus é contigo. Posso ouvir, posso sentir, a me falar, a me conduzir, o Consolador, Espírito de amor que me ama. Ele é assim, cuida de mim, até meu falar Ele vai corrigir. O Consolador, Espírito de amor que me chama. Doce Espírito, Espírito Santo, que me consola nos momentos de dor. Ouvi teu filho, ouvi meu pranto e minhas lágrimas transforma em louvor. Guia-me aqui, me diz onde ir, tua verdade eu quero seguir. O Consolador, Espírito de amor que me ama. Em meu coração vem habitar, dos momentos bons vem me fazer lembrar. O Consolador, Espírito de amor que me chama. Doce Espírito, Espírito Santo, que me consola nos momentos de dor. Ouvi teu filho, ouvi meu pranto e minhas lágrimas transforma em louvor. Acredito em ti, Santo Espírito de Deus, é eterno, é santo, justo e perfeito. Oh, oh, doce Espírito, Espírito Santo, que me consola nos momentos de dor. Ouvi teu filho, ouvi meu pranto e minhas lágrimas transforma em louvor. As minhas lágrimas transforma em louvor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és Pai. Tu és um Deus de misericórdia que dia a dia estende a Tua mão sobre nós, interessado em nossos bem-estar, interessado em nossa felicidade. Diz Jeremias capítulo 29, versículo 11, que o Senhor quer nos dar um final feliz. Estamos vivendo num mundo tenebroso, de muito sofrimento, de muita dor, de muitas lágrimas, muitas doenças. Milhares de pessoas estão morrendo ainda por causa da pandemia do Covid-19. E agora já vem a cólera.
Ô Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu sei que o Senhor não é responsável por essas enfermidades, por essas coisas. O diabo sim é responsável por tudo isso e ele quer culpar a Ti. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para que a gente não seja instrumento do mal para dizer que o Senhor tem feito coisas ruins neste mundo, para nos castigar porque nós não conseguimos obedecer ao Senhor. Tenha misericórdia de nós também para que a gente aprenda a Te amar, aprenda a obedecer o Senhor por amor, aprenda que a obediência é uma resposta ao Teu amor derramado em nosso próprio coração. Fica conosco, ajude-nos a compreender a Tua palavra, ajude-nos a colocar a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos iluminação do Espírito Santo para entender a Tua vontade para nós, para que a gente em tudo possa agradar a Ti e que possamos verdadeiramente adorá-lo em espírito e em verdade. Transforma a nossa vida, o nosso coração. Nós oramos e Te agradecemos, Pai, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra a sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 16. O título diz assim: A Igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, o grande mistério da piedade. Escrevo-te essas coisas, esperando ir vê-lo em breve, para que se eu tardar, você fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em glória. Amados, eu citei esse texto durante quase toda a jornada, não é? A igreja do Deus vivo. E nós vimos ontem na mensagem de Judas que Deus tem uma igreja. E infelizmente a igreja de Deus está sendo invadida, está sendo assaltada pelo mal. Mas assaltada aqui não é roubar os bens da igreja, não. É roubar o coração dos crentes. Infelizmente, muitas pessoas não convertidas têm vindo para a igreja. Ellen White, e a Bíblia também diz, né, que muitos na igreja não são convertidos. Judas deixou isso claro, né? Quando a pessoa não é convertida, ela não vai ter os frutos do Espírito Santo. E não desenvolver o fruto do Espírito Santo levará as pessoas a desenvolver comportamentos dentro da igreja de Deus para levar os próprios cristãos, os próprios filhos de Deus para a perdição. E Jesus Cristo deixou claro que haveria na igreja de Deus muitos falsos ensinadores, e esses falsos ensinadores fariam até milagres na igreja para corromper os cristãos e levá-los para a perdição. E aqui nós encontramos Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo o seguinte: Timóteo, eu quero ir ver você, né? Mas se eu tardar, eu quero que você fique ciente de como se deve proceder na igreja de Deus. Então Deus tem uma igreja. E eu já falei dessa igreja, né? Igreja visível, igreja adventista do sétimo dia. Igreja invisível, todo o povo salvo de Deus em todas as congregações, em todo o segmento religioso, dentro de todo o cristianismo e até mesmo dentro do paganismo e dentro do espiritismo. Deus tem um povo salvo. Salvo pela graça maravilhosa de Jesus Cristo. Salvo porque eles acreditam que a morte de Jesus Cristo é suficiente para salvá-los do pecado e tirá-los desse mundo tenebroso para colocá-los no reino de Deus. Eles não estão satisfeitos com as doutrinas ensinadas em seus segmentos religiosos. Eles são até mal vistos em seus segmentos religiosos. Por quê? Porque eles questionam. Eles duvidam. Eles se opõem aos falsos ensinos lá. Comprar a nossa salvação com boas obras, com esmolas, isso não está na Bíblia. A justificação é pela fé, a salvação é pela graça de Jesus Cristo, pelo que Ele fez na cruz por cada um de nós. E tem muita gente em todo o segmento religioso, em todo
cristianismo, paganismo, espiritismo, Deus tem pessoas lá que estão buscando a luz. E elas vão encontrar a luz. E a luz é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então tem muitas pessoas buscando a luz. Então Deus tem uma igreja, a igreja do Deus vivo. E essa igreja do Deus vivo, ela é visível e ela é invisível. E aqui diz que essa igreja, a igreja visível e a igreja invisível, ela é coluna e baluarte da verdade. Então eu e você precisamos entender o que é a verdade. Então Jeremias capítulo 10, versículo 10. Jeremias 10, 10. Nós já passamos lá em Jeremias, né? Você já sabe onde fica porque nós já passamos lá. Ele fala que a gente abandonou a cisterna das águas vivas, né? Para buscar água nas cisternas rotas deste mundo. Jeremias capítulo 10, versículo 10 diz que Deus é a verdade, tá bom? Observa, Jeremias 10, versículo 10. Jeremias 10, 10 está escrito assim, leia comigo. Mas o Senhor Senhor Deus, verdadeiramente Deus. Mas o Senhor verdadeiramente é Deus. Ou Deus é a verdade, né? E Ele é o Deus vivo, Rei eterno, e do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Deus é a verdade absoluta. Deus é a verdade. Existe um Deus. Contra todos os argumentos do ateísmo, do deísmo e do agnosticismo, do ceticismo, Deus é Deus. E Ele é rei, Ele é soberano, Ele é o governador de todo o universo. Ele mantém o mundo em suas mãos. E esse Deus é um Deus de amor, Deus de misericórdia, de compaixão, um Deus de perdão, que se interessa por cada ser humano dessa terra, embora ele esteja no caminho errado, embora ele esteja seguindo ao seu próprio coração, Deus o ama. E Deus insiste, diz o Salmo 14, verso 3, que Deus olha do céu para eles. Diz o Salmo 2 que Deus ri da loucura humana de achar que Ele não existe e que Ele não se interessa pelo ser humano. Deus é um Deus de amor e é um Deus sarcástico também, porque Ele ri das nossas loucuras de achar que Ele não existe e que não pertence a esse mundo ou não se interessa por nós. Infelizmente, muitas vezes nós achamos assim, não é? Agora leia comigo o Salmo 119, versículo 142. Leia comigo. Salmo 119, versículo 142. Leia comigo, versículo 142 do Salmo 119. Está escrito: veja, a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Opa, aqui o salmista ainda acrescenta um detalhe na lei. A tua lei é a própria verdade. Então ele colocou a lei aqui como uma pessoa. É a própria verdade. Se Deus é a verdade, a lei é a própria verdade. Então Deus e a lei se confundem como uma pessoa só. Porque a lei é um atributo da justiça de Deus, é um atributo do caráter do próprio Deus. A lei é um atributo do caráter de Deus. Então diz aqui que a lei de Deus é a própria verdade. E eu já expliquei que lei aqui é toda a Bíblia, né? Aqui não está falando dos 10 mandamentos só. Tá? Está falando dos 6.632 mandamentos, que a Bíblia, que é a própria Bíblia, né? Todos os mandamentos de Deus são verdade. Então, veja, a verdade é Deus, Deus é a verdade, não é? Deus é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus que se interessa por você, é um Deus que chora por você, que quer você na vida dele. Deus está interessado em você, interessado em seus problemas. Deus é a verdade e a lei de Deus é a verdade. Agora vamos para 1 João lá perto do Apocalipse,
1 João capítulo 5, versículo 6. 1 João capítulo 5, versículos 5, 6 e 7. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, e não somente com água, mas também com sangue. E o Espírito Santo é o que dá testemunho, porque o Espírito Santo é a verdade. Então já vimos que Deus é a verdade, a lei de Deus é a verdade, e o Espírito Santo é a verdade. Observe que Paulo disse que para Timóteo que ele deveria ter um comportamento na igreja de Deus, porque é coluna e baluarte da verdade. A igreja de Deus não segue a mentira, a igreja de Deus segue a verdade. E uma verdade esquecida, uma verdade rejeitada, uma verdade desprezada é o Espírito Santo. Muita gente tem se levantado hoje na igreja de Deus para dizer que não existe Espírito Santo, que não existe nem Jesus Cristo e que a palavra de Deus mudou, que a lei de Deus passou, que a gente não precisa mais da lei. Observa, aqui diz que o Espírito Santo é a verdade. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui, meu irmão, está dizendo que a Escritura, a palavra de Deus, é obra do Espírito Santo, é obra desse Deus, representante de Deus e de Jesus Cristo. E se você duvida disso, abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada pela vontade humana, mas homens santos de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus, ele é a verdade. Por isso a Bíblia ela é harmoniosa, por isso a Bíblia não se contradiz, por isso a Bíblia não tem mentira, e por isso a Bíblia conta as histórias dos mentirosos, que se passam na igreja de Deus como agentes de Deus, mas são agentes do diabo na igreja de Deus para ensinar mentiras e levar você a se desviar da verdade. Vamos para João, capítulo 17, versículo 17. João, capítulo 17, versículo 17. Abra sua Bíblia, meu irmão. Pause o vídeo e leia cada texto, anote na sua Bíblia, leia de novo, examine novamente, faça um questionamento a Deus, e fique sozinho com ele e diga: Senhor, eu quero a verdade, eu quero que a tua palavra seja abrigada no meu coração e eu não quero mentira na minha vida. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vimos na mensagem de ontem em Judas que aqueles que não têm o Espírito Santo entram na igreja ensinando como rochas submersas a você se desviar da verdade. E aqui está dizendo que a Bíblia é a verdade. E João 14, versículo 6, vamos concluir aqui esse pilar da verdade, né? Que Paulo fala aí, que essa coluna da verdade, a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. Ela não é a verdade. Por favor, não venha me dizer que a igreja adventista do sétimo dia é a verdade. Não, ela tem a verdade. Ela tem um compromisso com a verdade. Ela tem um compromisso de ensinar a verdade. E ponto final. Ela não tem compromisso com a mentira, mas ela não é a verdade. Ela é a coluna da verdade. Ela é a coluna e baluarte. Ou seja, ela é o pilar de Deus, é o alicerce de Deus neste mundo para aqueles que querem viver a verdade. Ela é a plataforma, ela é a arca de Deus nesses dias finais para aqueles que querem viver a verdade. E Jesus Cristo disse, olha, eu sou o caminho, versículo 6, João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, Deus é a verdade, a lei de Deus é a verdade, porque a lei é um atributo do caráter de Deus, é um atributo da justiça de Deus, então a lei não mudou. Paulo diz que a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, ela ilumina os olhos, diz o Salmo 19, ela dá sabedoria aos simples. Então a lei de Deus não é para salvar, a lei de Deus é para iluminar, é para esclarecer, é para levar eu e você a compreender quem é Deus. É para nos levar para ter um relacionamento salvífico
e um relacionamento saudável com o nosso Deus. A lei é o reflexo da salvação que Deus oferece a todos nós e a gente obedece à lei porque nós somos salvos em Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. O Espírito Santo é a verdade. A lei é a verdade. Os mandamentos de Deus são verdade. E Deus é a verdade. E a igreja de Deus, qual é o papel da igreja de Deus? Qual é a igreja verdadeira? Não existe igreja que é a verdade. Agora existe uma igreja. E eu já disse, essa igreja é visível e ela é invisível. Existe um povo salvo dentro da igreja adventista, o remanescente. Romanos capítulo 9, verso 27, diz que de todo Israel, eles podiam ser como as estrelas do céu, somente o remanescente seriam salvos. Então Deus tem um remanescente salvo dentro da igreja adventista, assim como Deus tem um remanescente salvo em todo o cristianismo, paganismo e espiritismo. No livro Grande Conflito, a profetisa de Deus, Ellen White, a profetisa do século 21, ela diz que Deus tem um povo salvo que não virá para a igreja adventista até o derramamento da chuva serôdia, porque se eles viessem agora, eles se perderiam por causa de algumas coisas, de alguns pecadinhos, de algumas raposinhas que estão dentro da igreja adventista do sétimo dia. Agora a igreja que Paulo diz, ela é coluna, ela é baluarte. A palavra coluna aqui, por exemplo, você vai fazer uma casa, e aí você vai assentar o alicerce, né? Então, se você assenta o alicerce, agora você vai levantar as colunas. As colunas é que vai manter, vai suportar o peso do telhado e da madeira que você vai colocar em cima, ou do forro, ou da laje. Então, é as colunas que sustentam a casa. Agora imagine uma igreja no século 21 em que ela não tem alicerce, não tem colunas. Se tudo pode, se as verdades estão sendo destruídas, e hoje infelizmente existe isso, começou lá no século II, quando Diocleciano disse que estabeleceu a guarda do domingo, 360 adoração aos ídolos, aos apóstolos, a adoração à Virgem Maria, a adoração aos santos, a adoração a outras coisas. Veja que a adoração, meu irmão, minha irmã, a adoração é a base de julgamento de Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 7 diz que Deus está julgando com base na adoração. E o convite de Deus é para a gente abandonar a idolatria para adorar o verdadeiro Deus. Leia comigo Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Observe que Deus, a questão da adoração é uma questão muito séria. A questão muito séria, porque Satanás pediu a Jesus Cristo que o adorasse. E Jesus Cristo disse que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a característica da verdadeira igreja. A igreja visível de Deus e a igreja invisível de Deus, ela tem essa característica, ela adora a Deus como verdadeiro Deus e guarda os mandamentos, ou seja, vive da palavra. Por isso ela é coluna e baluarte da verdade. Mas leia comigo, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Está escrito assim, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, esse anjo aqui é a igreja de Deus, né? Tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Então aqui está a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. E essa igreja tem um compromisso com a verdade, e ela diz aí no versículo 7, dizendo em grande voz, a igreja de Deus diz, temam a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então veja que a verdadeira igreja, não importa se está na igreja adventista ou em qualquer outra igreja, a verdadeira igreja de Deus, o verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro salvo, ele diz aqui, olha, eles têm um evangelho eterno para pregar.
Que evangelho eterno é esse, meu irmão? É a verdade de Deus aqui, ó. E o evangelho eterno de Deus é que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo é o único Salvador. Jesus Cristo é o único que pode te dar salvação e vida eterna e uma vida pura. E o Espírito Santo é aquele que vem para purificar você, para converter você, para santificar você. Essa é a verdade. Esse é o evangelho eterno. Que Deus não abandonou o ser humano, que Deus ainda ama o ser humano, que Deus ainda quer o ser humano como povo dele, como filho dele, como filha dele. Deus está interessado em você, na sua felicidade, na sua salvação, na sua alegria. Deus está interessado na sua vida. Esse é o evangelho eterno, que Deus ama o pecador e por isso ele deu seu filho para morrer por cada um de nós. Deus não veio aqui para anular a lei, coisa nenhuma. Agora fica você acreditando nessas mentiras de pessoas dizendo que Deus mudou a lei, que Deus mudou isso. O evangelho eterno é um compromisso da igreja de Deus. Viver o evangelho, porque Jesus Cristo veio para salvar. Jesus Cristo não veio para condenar. Agora Jesus Cristo não veio para mudar a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17, ele diz, eu não vim mudar nada. Ele, ao contrário, Jesus Cristo tornou a lei mais rigorosa. Porque a lei é espiritual. E quem é carnal não consegue viver a lei. Ele está inimigo da lei. A gente vai ver isso ainda na nossa jornada, essa questão. Romanos capítulo 8, versículo 5. Nós precisamos da lei. Mas a lei não é para salvar, a lei não é para condenar você, a lei é para proteger você, para conservar você salvo. E incólume, puro das contaminações desse mundo. A lei é para proteger você das contaminações desse mundo. Quando você obedece às leis, você não vai ser contaminado com as corrupções deste mundo. Agora, versículo 7 diz, adore aquele que fez o céu e a terra. Existe um Deus criador, existe um Deus vivo, Jeremias 10, 10. Então a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. Ela tem um compromisso com a verdade. E a verdade para esses dias finais é que o Espírito Santo precisa ser derramado sobre nós. Nós precisamos da chuva serôdia para vivermos a verdade e para não sermos iludidos pelas mentiras do diabo. Porque o diabo vai inventar profetas, o diabo vai levantar pastores, o diabo vai levantar ministros, o diabo vai levantar líderes espirituais, religiosos, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eu e você precisamos desesperadamente correr para os braços de Deus. Agora, meu irmão, por favor, se o seu segmento religioso está levando você para longe de Deus, eu sinto em dizer para você que é hora de você sair daí. É hora de você ouvir Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. Deus não quer um povo vivendo a mentira e vivendo no meio da mentira. Porque se você continuar vivendo no meio da mentira, meu irmão, pode ter certeza que em algum momento você vai ter que vestir a roupa da mentira. E quando você veste a roupa da mentira, o seu caráter, a sua personalidade, vai ser tudo mentira. Jesus Cristo foi atrás da samaritana para tirá-la da igreja da mentira. Ela disse, nossos pais nos ensinaram assim. Nossos pais dizem que é aqui que a gente deve adorar. Nossos pais dizem que a salvação procede dessa forma. E ela estava lá, vivendo o sexto casamento, né, amigada com um homem casado. E Jesus Cristo disse para ela, filha, Deus está procurando você. Porque Ele viu sinceridade em seu coração. Mas não é esse o lugar que você tem que ficar. Saia daí, vai chamar seu marido. Jesus estava dizendo, você precisa tomar uma atitude. Ou você continua vivendo essa mentira, ou você agora pede a ajuda de Deus, a misericórdia de Deus, para se estender sobre você, para você abraçar a verdade. Porque a verdade é que Deus está procurando adoradores, mas a pessoas que o adorem em verdade, que sigam a verdade. Porque a mentira não compensa. E por isso nossa jornada começou onde? Começou onde? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é que liberta a gente, meu irmão? Jesus Cristo veio para morrer por você.
O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. E não existe pecado que ele não possa perdoar. O único pecado que Deus não perdoa é aquele que você não confessa, que você não abandona, que você não rejeita. Então, se você diz que o que você faz não é pecado, então você diz que não é pecador. Então, se você não é pecador, Jesus Cristo não morreu por você. Então, essa verdade está destruída na tua vida. Se você diz que a palavra de Deus não é a verdade, que ela tem a verdade, então você começa a interpretar a Bíblia, como nós vimos ontem na mensagem de Judas, quando você começa a interpretar isso ao seu bel prazer, não, isso aqui não é verdade porque não agrada a mim, eu tenho que mudar meu comportamento, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, então eu vou rejeitar essa verdade da Bíblia. Então a palavra de Deus começa a ser mentira na sua boca. Se você rejeita que Deus é o Criador, que Deus é o mantenedor da vida, então você já rejeita a Deus como Criador. Então você está adorando a quem, afinal de contas? Quando você rejeita que Deus é o Deus Criador. Então, você está vendo aqui muitas árvores, né? Nossa, meus irmãos, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Agora, nenhuma coisa aqui, nenhuma coisa viva aqui, elas seguem o caminho assim do evolucionismo. Não, as folhas estão caindo, vocês viram aqui que tem muitos galhos secos, muitas folhas secas, porque, meus irmãos, o pecado gera morte. E as plantas não pecaram, é verdade, mas a natureza se degradou por causa da rebelião do homem. No dia que você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Imagine a tristeza de Adão ao perceber as primeiras folhas caindo, as flores murchando. O chão aqui está repleto de flores que caíram das árvores e não vão dar fruto nunca. A vida se deteriora porque a lei da natureza, ela segue ciclos fixos. E tudo é regido por leis. Agora, se você diz que a lei não é a verdade, que a lei é mentira, que Deus destruiu a lei, então o que é o ser humano? Então cada um faz o que quer. Cada um vive do jeito que quer. E é por isso que nós estamos vivendo hoje uma pandemia, estamos vivendo um mundo de doenças e mais doenças. Por quê? Porque nós não respeitamos mais as leis da natureza, nem a lei do nosso corpo, e aí comemos de tudo, bebemos de tudo, fazemos de tudo, nem dormimos. Desrespeitamos o nosso corpo, destruímos o nosso corpo, que é morada de Deus, o Espírito Santo. Aí Paulo disse para Timóteo: eu escrevo a você porque eu quero que você saiba como proceder na igreja de Deus. E essa palavra proceder aqui, meu irmão, procedimento é comportamento, é atitude, é aceitação da verdade. Procedimento aqui é, digamos assim, você conheceu a verdade. Então agora você tem que tomar uma posição. Qual vai ser minha posição na igreja de Deus? E lembre-se que eu estou falando de igreja de Deus aqui, toda a verdade que ele tem para nós. A igreja de Deus é aquela que vive a verdade, aquela que crê no Deus Criador, crê em Jesus Cristo como Salvador e crê no Espírito Santo como agente santificador, que converte, que purifica a nossa vida, que nos prepara para vivermos na presença de um Deus glorioso, de um Deus eterno que nos ama, e que hoje a gente não pode vê-lo por causa do pecado, mas ele está ansioso. Apocalipse 23, versículo 1, diz que ele está ansioso para descer do céu com a cidade santa, a Nova Jerusalém, que ele preparou para mim, para você, e ele quer morar com a gente. Ele quer enxugar minhas lágrimas, ele quer enxugar suas lágrimas, ele quer banir para sempre da nossa vida a morte, o sofrimento e a dor. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta. Agora, se eu não acredito nesse Deus, se eu fico dizendo que ele quis assim, que ele matou pessoas, que ele causou todo o sofrimento que a gente está passando nesse mundo, cuidado, para que você não esteja destruindo a verdade. Qual é o seu procedimento em relação a isso? Qual é a sua concepção? Você vai acreditar nas pessoas que dizem que Deus marcou um para morrer, outro para viver? Você acredita nessas mentiras? E o diabo está inventando pregadores, ensinadores, líderes, para dizer que Deus é mau. E que Deus inventou o mal, que Deus criou o mal, que Deus criou a morte. Cuidado, porque para você não acabar dizendo que Deus é que está prejudicando a sua vida. Leia a história de Jó e você vai ver que os amigos de Jó
até o capítulo 25, né? Eu disse que era o capítulo 29 e 30, não. É o capítulo 24, 23 e 25, em que eles acusam Jó de impiedade, de injustiça, e que Jó machucava as pessoas e espoliava até os seus escravos. Observa, meus irmãos. Coluna e baluarte da verdade. Como é que você deve proceder diante dessa verdade? Paulo diz para Timóteo: eu vou demorar um pouquinho, mas se eu demorar, fique ciente de como se deve proceder na igreja de Deus, a igreja coluna e baluarte da verdade. E ele termina o texto falando aí sobre Jesus Cristo, né? Aquele que foi manifestado em carne, Jesus Cristo, né? Foi justificado em espírito. A palavra justificado aqui, Jesus Cristo, foi aceito no céu como sacrifício perfeito pelo pecador. A gente encontra isso em Hebreus, capítulo 5 e 6. Ele foi contemplado pelos anjos, né? Diz Hebreus, capítulo 2, que ele é superior aos anjos, porque nenhum anjo morreu por você. Quem morreu foi o Filho de Deus, o próprio Deus. E ele foi crido. Então Jesus Cristo é Deus. Então, se o seu segmento religioso começa a dizer que Jesus Cristo não é Deus, ele diz que é a verdade. Então você está destruindo a própria verdade. E cuidado que aqui diz que Jesus Cristo foi recebido em glória. Então Jesus Cristo é rei. Ele é rei do universo. E o nosso rei, o nosso grande rei, diz Apocalipse, que ele vai vir. Ele vai vir buscar a noiva, a igreja purificada, a igreja convertida, a igreja santificada pela verdade, o Espírito Santo. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu não estou aqui para acusar você por estar em qualquer igreja, não, de jeito nenhum. O que eu estou dizendo aqui é que Deus ama você. E que você, como um filho de Deus, como uma filha de Deus, não importa o segmento religioso que você esteja, Deus ama você. Agora, Deus quer que onde você está, você seja luz. E para você ser luz, você tem que viver a luz. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui está a verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A igreja do Deus vivo, onde ela estiver, em qualquer congregação que ela estiver, em qualquer segmento religioso que ela estiver, a igreja do Deus vivo vai viver a verdade, porque ela é coluna, ela é baluarte da verdade. Apocalipse 14, qual é a recompensa que Deus tem para a igreja dele? Né? Aí eu olhei versículo 1, diz assim, ó, versículo 1 até o versículo 4. Olhei e eis o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi outra voz do céu dizendo, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como a voz de arpistas, quando tangem suas harpas, e entoavam um cântico do Cordeiro. Entoavam um cântico diante do trono e diante do Cordeiro, e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém entendia o cântico a não ser aqueles que foram comprados da terra. Os 144.000 e os comprados da terra. Estes são os que não macularam com mulheres. Não se macularam com mulheres. Mulheres aqui é igrejas de mentira, né? Ou ensinos de mentira. Mas eles são castos. São os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Esses foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E versículo 5 diz, o que é que se acha na boca deles? Na boca deles não se acha mentira. A igreja de Deus não vive a mentira. A igreja de Deus não ensina mentira. Aqui está a perseverança dos santos, versículo 12 aí de Apocalipse 14. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Apocalipse 12, versículo 17 está escrito. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.
Então, meus irmãos, a igreja do Deus vivo, ela é coluna e baluarte da verdade. Por quê? Porque ela tem o Espírito Santo. E ela ensina a verdade, somente a verdade. Ela não tem compromisso com a mentira. Por isso, Timóteo podia ser orientado por Paulo. Veja como você procede na igreja de Deus, porque Timóteo era ensinador. Timóteo era pastor, então ele tinha um compromisso de proceder com a verdade. Ensinar a verdade, viver a verdade, porque a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. Baluarte aqui é ensinador, baluarte é um mártir, o mártir é aquele que morre em favor da verdade, né? Ele era um mestre, ele era um líder, ele era um baluarte, ele era uma coluna, ele era uma luz, ele era um mestre, ele era alguém que deveria ser um modelo para a igreja, um modelo para os cristãos, um modelo para os demais seguidores de Jesus Cristo. Então ele era um baluarte. Alguém que vive a verdade, então ele ensina com a sua própria vida a verdade. E Jesus Cristo morreu por essa igreja. Ele vive por essa igreja. E ele virá buscar essa igreja. Ele é o rei dessa igreja. Ele é o Senhor dessa igreja. Ele é o Senhor da sua vida, meu irmão. Ele é o Senhor do seu caminho. Ele é o Senhor das suas verdades. Que você vive a verdade. Maravilhoso Deus, querido Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, porque o Senhor tem uma igreja, e essa igreja vive a verdade, ela é coluna, ela é baluarte da verdade. Dá-nos um coração puro, Senhor, e ajude-nos a ouvir a Tua voz, ajude-nos a nunca rejeitar a verdade. Ô Pai, tenha misericórdia de nós, porque nós não queremos viver de mentira, nós queremos seguir a verdade. Então dá-nos um novo coração. Dá-nos uma nova mente, dá-nos um novo espírito, para que a Tua verdade seja absoluta em nossa vida e que a gente seja convertido à verdade, seja purificado pela verdade, seja liberto pela verdade e seja santificado pela verdade, porque nós queremos estar com Jesus Cristo no lar celestial. Nesse grande dia, nós queremos estar com Ele. Ajuda-nos, Pai, aceita-nos e abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. Amém.